Convido todos a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios. Vamos dar continuação ao estudo que nós começamos na semana passada e chamamos de As Riquezas da Graça. Estudar então a carta de Paulo aos Efésios juntos. E a leitura na semana passada foi capítulo 1, versículos 1 e 2. A leitura de hoje será capítulo 1, versículos 3 e 4. Eu quero convidar os irmãos a ler junto comigo esses dois versículos. E diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de termos a Tua palavra em nossas mãos, para estudar com liberdade, Senhor. Pedimos a Ti, a Deus, que nos abençoe neste momento, que o Senhor, através do Teu Espírito, venha nos dar a compreensão clara, a verdade, a Deus, possa ser entendida por cada um de nós esta noite, para podermos viver para o Senhor, servir ao Senhor em todos os momentos de nossas vidas. Em nome de Jesus, que nós oramos e desde já agradecemos ao Senhor. Amém, sim. Irmãos, então, todos os começos dos estudos, nós vamos dar uma olhada para trás, para poder recordar um pouco do que falamos na última semana, apenas para continuar. Se alguém perdeu algum ponto, perdeu algum momento, nós vamos recordar de maneira rápida o que foi dito no último, para poder, então, essa pessoa também entender o que está acontecendo ao longo de toda a carta. Então, a carta de Paulo aos Efésios, ela tem o seu início na saudação, como na maior parte das cartas de Paulo, saudação feita pelo apóstolo, onde ele recorda a essa igreja o tempo que ele havia vivido com eles. Nós falamos semana passada que Paulo, então, no texto de Atos, é dito que passou por volta de 3 anos na cidade de Éfeso para ensinar o evangelho àquelas pessoas. Eles se convertem, forma-se uma igreja e Paulo continua ensinando a eles a doutrina. Depois, praticamente, Paulo está preso e escreve essa carta para recordar a eles algumas doutrinas. E por isso, ele fala sobre a sua autoridade, do seu apostolado. Ele é um apóstolo não por si mesmo, mas por meio do Senhor. A vontade do Senhor em Cristo Jesus o faz apóstolo para pregar o evangelho. Então, Paulo nos ensina logo no início que o serviço à igreja do Senhor não é pela nossa vontade, mas é pela vontade do Senhor. Deus chama o seu povo, Deus orienta, Deus capacita a cada um de nós. Quando nós vemos então ao longo de todo o texto da carta aos Efésios, logo depois desse início, dessa saudação, o apóstolo Paulo vem nos levar a um assunto central. Ele vem então falar sobre a igreja. Ele vem falar sobre a igreja como um corpo. E nós temos alguns textos ao longo da carta que então enfatizam isso e trazem a metáfora que Paulo vai usar ao longo da carta. Eu gostaria de pedir que os irmãos fizessem a leitura deles para nós. O primeiro está em primeiro capítulo de Efésios, capítulo 1, versículo 22. Alguém lê para nós, por favor? Isso, então, cabeça, igreja. Ele vai falar então sobre o corpo, como é na continuação. Capítulo 2, versículo de número 15. Mais um, por favor, o 16. Isso, reconciliar-se ambos em um só corpo, Então veja a imagem, continua. Ele já falou no primeiro sobre cabeça, sobre o corpo. Agora ele enfatiza mais uma vez. Capítulo 3, versículo 6.
Isso, então aqui Paulo vem falar gentios. Gentios também são parte deste corpo. Veja, ele está usando mais uma vez esta imagem. Capítulo 4, versículo 16. Vejam, mais uma vez, com o auxílio de todo o corpo, né? Então essa imagem ela está em ênfase. Capítulo 5, versículo 30. Isso. Então vejam só. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, todos estão usando esta imagem para falar então sobre a igreja. Você encontra em outras cartas de Paulo outras metáforas que ele utiliza para falar sobre a igreja. Ele fala sobre edifício, ele fala sobre família, inclusive vai trazer nesta carta, mas aqui a ênfase da imagem então é como um corpo. Paulo vai falar então ao longo de sua carta sobre este corpo, sobre esta igreja, que você então, olhando para esta ilustração, você entende que existem vários membros, vários órgãos, várias partes, e cada uma dessas partes, elas então têm a sua função. Paulo está trazendo essa imagem para Éfeso, porque aqueles irmãos estavam lutando então contra divisões. Eles estão aqui olhando para a igreja para entender que eles são um só corpo, que vai ser aquilo então que ele vai trazer no final também de sua carta. Então a igreja, ela não é um grupo de pessoas que está nesta cidade espalhados com outro grupo que está longe, com outro grupo. Não, é um corpo só. Paulo está trazendo a ênfase desta unidade para nós podermos lembrar então que somos um organismo vivo e que estamos aí juntos, debaixo do mesmo Senhor, aquele que é o cabeça, que é Cristo Jesus. Mas quando nós falamos de igreja, nós sabemos que as pessoas, elas passam por um processo para se tornar membros da igreja, né? O que é que nós fazemos para que as pessoas virem membros da nossa igreja? Nós damos um estudo para elas, né? Sequência disso, o que elas fazem? Qual é o processo? Professam a fé. Antes disso, depois do estudo e antes de professar a fé, o que acontece com elas? Batismo, algumas, né? Batismo é profissão de fé. E nós temos no meio, né, desse termo, nós temos aí uma liderança na igreja, né? Pastor, presbíteros, que conhecem aquela pessoa, analisam essa pessoa e aprovam ou não. Não sei se vocês já viram algum caso de reprovação, né? Mas eu já vi, né, de situações de pessoas que foram reprovadas para a profissão de fé, diante daquilo que estavam entendendo ou não, né, dos estudos que haviam feitos. E quando nós olhamos então a postura destes homens, líderes, ela está correta, é bíblica, a liderança é bíblica, porque eles são colocados pelo Senhor para direcionar o povo, para viver uma vida de santidade, para que possam ser um povo que honre ao seu Senhor. Então é preciso sim essa análise para nós podermos ver então essa estrutura da igreja que nós chamamos de visível se formar. Mas a carta de Paulo aos Efésios, ela vai um pouco além disso, para nos mostrar como a igreja ela se forma. E então, quando nós olhamos para o texto, nós vemos aqui no versículo de número 3, Paulo falar sobre, trazendo uma expressão que vai levar ao motivo pelo qual a igreja se forma. E é interessante então que ele começa dizendo, né, expressa a bênção, a palavra aqui, né? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual.
Paulo começa então, neste momento, abençoando. A palavra aqui, no hebraico, é exatamente essa, o abençoar. Mas o que significa este abençoar quando ele está sendo direcionado a Deus? A palavra aqui, ela pode ser entendida como elogio. Então, esse bendito seja Deus, ou bendito o Pai e Deus de nosso Senhor, ele está falando elogiado, honrado seja. É a mesma expressão que você pode, então, dizer como um louvor a Deus. Paulo está louvando a Deus neste momento por quem Ele é e pelo que Ele faz, que vai vir, então, na sequência do texto. É a mesma expressão que você tem no Salmo de número 34. Alguém pode ler para nós? Salmo 34, versículo 1. Vejam só, então ele une as duas palavras. Bendirei ao Senhor, seu louvor estará sempre nos meus lábios. Ou seja, vou sempre elogiar, vou sempre louvar a Deus. Mas pelo quê? Voltando à carta aos Efésios, então Paulo, ele está louvando a Deus por um motivo. Porque Deus não é apenas bendito, mas é aquele que abençoa. Não é? A continuação do texto, ele está dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Deus nos abençoa, e aqui ele está falando, né, toda sorte de bênção espiritual. Deus nos abençoa de forma material e abençoa cada um de nós de forma espiritual. No capítulo 1, ainda no começo, né, nós falamos na semana passada que isso vem pela graça. Essas bênçãos de Deus, elas vêm sobre nós pela graça. Por isso, então, nós vemos Paulo começar a falar quais são essas bênçãos, né? Falamos sobre a expressão graça e paz, onde a palavra paz, né, é o desejo de prosperidade, ou seja, o desejo das bênçãos de Deus às outras pessoas, porque Paulo sabe que Deus é aquele que abençoa, é aquele que está nos direcionando, é aquele que está, então, cuidando do seu povo em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus. Veja, então, Paulo está dizendo que bendito é Deus, porque Ele nos abençoa, e Ele nos abençoa como? Ele nos abençoa permitindo a formação da igreja. Como é que a igreja se forma? Como é que a igreja surge? E aí, então, Paulo vem mostrar para nós, no versículo de número 4, a igreja se forma através de um método. Qual é o método que Deus, então, determinou que seria usado para a formação da igreja? Qual é o método que nós temos aí? Nós estamos falando aqui de um corpo de presbíteros que, depois de um estudo, analisam. Essa é a forma que Paulo está direcionando nesse momento? Ele está falando de uma palavra: escolha. O método que o Senhor então usa para formar o seu povo é a escolha. Quem escolhe? Deus escolhe. Mas isso quer dizer então que, conforme Deus analisa as pessoas que estão nascendo, analisa a vida das pessoas, como elas estão se comportando, Ele escolhe essas pessoas para que elas sejam o seu povo, e assim Ele vai formando a igreja para que avance neste mundo o seu reino. Ele traz um tempo aqui. Então veja que Paulo agora, ele está nos levando não para o hoje, porque ele começa a dizer: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então Paulo nos faz agora olhar não para o tempo em que nós estamos, não para o tempo que os efésios estavam, mas ele nos faz olhar para a eternidade. Ele nos faz olhar para antes de tudo ser feito. E ele começa a mostrar então que este corpo ao qual nós vimos que ele vai falar ao longo de toda a carta foi formado antes. Porque o Senhor já escolheu quem faz parte desse povo, quem fará parte desse povo.
ou quem já fez parte, que não está mais vivo aqui, deste povo chamado povo dele. Seja a mesma coisa com Israel no Antigo Testamento, quando você encontra, inclusive, a expressão do Senhor afirmando ao seu povo que ele não os escolheu por quem eles eram, porque eles não eram os mais fortes, mas ele escolheu simplesmente por amor, pela sua própria vontade. A mesma coisa nós vemos então a igreja, porque isso está sendo direcionado para cumprir os propósitos de Deus. Alguém pode ler para nós Romanos capítulo 8, versículo 28, por favor? São chamados segundo o seu propósito. Então, olha só que interessante o que Paulo está nos lembrando nesse momento. A igreja não está se formando agora. Ela já foi definida pelo Senhor desde antes da fundação do mundo. Aqueles que farão parte da igreja visível, vamos imaginar a nossa, né? Aqueles que vão se tornar parte da igreja presbiteriana Filadélfia, porque confessaram de coração sincero, diante da igreja, a fé em Jesus Cristo, eles já foram escolhidos. Então o que nós precisamos entender é que conforme a história está acontecendo, Deus não é pego de surpresa quando o Marcelo agora se converteu ao Senhor. Não, porque a dona Circe se converteu ao Senhor, seu Ângelo, Deus não foi pego de surpresa. Cada um de nós que cremos em Cristo Jesus hoje, nós só cremos porque nós somos escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo. Então é interessante você observar esta expressão de Paulo que dá muita discussão entre as pessoas, porque elas olham a doutrina da eleição de forma negativa. Nem todas as pessoas acreditam na eleição. Elas falam assim, não, Deus não elegeu as pessoas, Ele ainda está escolhendo. Como se a doutrina da eleição fosse algo ruim, como se fosse algo negativo para nós, né? E se você pensar como igreja, você está dizendo então que Deus escolheu pessoas para salvação, e não há nada de negativo nisso, apenas algo positivo, né? O que as pessoas querem, então, é tomar o lugar de Deus e definir quem vai ser salvo. Quantos vão ser salvos? Quantos, então, vão para a eternidade no céu? Então, nós precisamos entender que a palavra do Senhor, ela nos mostra que a doutrina da eleição, ela existe. Deus elegeu aquelas pessoas que vão viver com Ele para todo sempre. É muito interessante, então, que nós vemos a maneira como o apóstolo Paulo está mostrando nesse instante, nesse trecho, não é? Porque, então, aquilo que você está fazendo, tudo aquilo que você vive, tudo aquilo que você está se dispondo a colocar para o Senhor, é porque Deus já trabalhou na sua vida, né? Você fala assim, bom, então, com a doutrina da eleição, se Deus já escolheu essas pessoas antes, então elas virão em algum momento, né? Vem um comodismo sobre nós quando nós falamos naqueles que estão perdidos. Eles estão longe, mas se eles foram escolhidos por Deus, eles virão em algum momento. A palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, nos lembra que aqueles que estão perdidos só virão através da pregação do Evangelho. A pregação vai gerar neles a fé e assim vai permitir que eles professem o nome de Cristo Jesus. Inclusive aos eleitos do Senhor. Inclusive aqueles que Deus já definiu que serão parte do seu povo. Estes também precisam ouvir o Evangelho. Da mesma forma como eu e você ouvimos. Como nós conhecemos a verdade, para nós podermos então definir aquilo que cremos, pela graça do Senhor,
e tomar uma decisão em nossas vidas a quem nós iríamos seguir, qual caminho nós iríamos então trilhar. Nós só recebemos a fé porque nós somos eleitos por Deus. Nós só nos arrependemos dos nossos pecados, crendo em Jesus Cristo, porque nós somos eleitos pelo Senhor desde antes da fundação do mundo. Então, todo o plano de salvação começa na eleição. Tudo aquilo que vem depois, né, é por causa daquilo que Deus já fez na eternidade. Então, Paulo nos faz olhar para este momento na eternidade e lembrar a igreja de Éfeso e nos trazer à memória que esta escolha, então, ela já aconteceu. Mas por que existe, então, uma discussão de, mas eu não quero que seja assim, né? Nós queremos definir quem vai ao céu, quem não vai ao céu. E Paulo traz algo muito claro para nós em sua carta aos Romanos. Alguém pode ler, por favor? Romanos capítulo 9, versículos 20 e 21. Isso. Então, Paulo é muito claro ao dizer que o vaso não tem como dizer ao oleiro qual é o destino que ele quer. É o oleiro quem define. É o Criador quem define. É o próprio Deus quem define, então, o que ele faz. Então, destinou alguns para a vida eterna, outros para a perdição eterna. Não tem como nós entrarmos na mente de Deus e toda a sua complexidade e dizer, não, foi para este não deveria ser assim, deveria ser dessa forma. Paulo, então, mostra para nós de forma muito clara que Deus é soberano para definir. E ele escolheu alguns para poderem viver para ele, né? E aí nós vemos o objetivo no próprio versículo 4, como ele diz na sequência, nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Nós sempre usamos a expressão santo, né, para lembrar aquilo que as Escrituras nos mostram, que somos separados por Deus. Separados para viver para o Senhor. Então aqui não traz a questão moral ou da perfeição que o mundo então tenta imprimir, né? Vocês que vão à igreja, vocês são santos porque são sempre corretos, porque são perfeitos. Não é esta a interpretação que nós temos que trazer a esse texto, mas é que Deus nos escolheu antes para nós sermos o seu povo, para sermos separados do mundo, para vivermos para Ele. Então vejam só, é uma imagem que nós temos que ter da forma como o Senhor olha para aqueles que são seus. É um povo ao qual Ele está escolhendo antes da fundação do mundo para viver com Ele, para ter um relacionamento com Ele. Então, quando você olha algumas pessoas nos nossos dias tentando entender qual é o propósito da vida delas, o que elas devem fazer, para que elas existem, quando nós colocamos isso dentro da igreja, você vê que Paulo traz para nós um significado muito maior do que qualquer propósito que você possa encontrar nesse mundo. Você foi escolhido por Deus para ser parte de um povo, para se relacionar com Ele, para viver com Ele. E não há privilégio maior do que nós então entendermos que o Senhor separou a cada um de nós para isso. É por meio então, como ele diz no versículo de número 3, por meio de Cristo Jesus, que nós recebemos bênção espiritual, ou seja, a vida espiritual, o privilégio de poder servir ao Senhor, de entender este mistério de quem é este povo e como eles seriam salvos, ele foi agora revelado para nós. Este povo que é do Senhor desde antes da fundação do mundo. Mas então aqueles que nascem
não nascem com liberdade para escolher o caminho que eles querem trilhar. Eles não possuem o livre-arbítrio para definir se querem viver com Deus ou não, se eles querem servir ao Senhor ou não, se eles vão para o céu ou se eles vão para o inferno. Nós vemos que a partir da queda, a única liberdade que nós temos é a liberdade perante a nossa condição. Pecadores, aqueles que se afastaram do Senhor pelo erro, pela iniquidade. Então a nossa liberdade está em Romanos 3. Não fazemos nada que seja agradável para agradar ao Senhor. Não buscamos a Deus porque nós não desejamos isso. Então não tem como você dizer que alguém que nasceu, cresceu, está escolhendo por si só servir a Jesus e então ir para o céu. Quando nós encontramos alguém que está expressando uma fé em Cristo Jesus, ela não está fazendo isso por si mesma. Ela não tem esta condição de fazer isso por si mesma, porque ela nasce já com a natureza corrompida por causa do pecado. Portanto, se alguém começa a demonstrar fé, se alguém expressa crer em Cristo Jesus, isso brota do interior, brota de forma sincera, isso é porque o Senhor já concedeu vida a ela através do Espírito, concedeu fé a ela através da palavra e está conduzindo essa pessoa a entender, pela santificação do Espírito Santo, pela ação e poder do Senhor, aquilo que as Escrituras dizem, para que ela possa então expressar a sua decisão. Agora eu vou viver com Jesus. Nada acontece pela própria escolha do pecador. Então nós não temos a liberdade, o livre-arbítrio para poder escolher que destino eterno eu tenho. Veja, o texto já nos diz, já foram escolhidos aqueles então que farão parte da igreja visível, né? Já foram escolhidos pelo Senhor aqueles que vão continuar por toda a eternidade honrando ao Senhor, tendo o privilégio de se relacionar com Ele. Não há como mudar isso, né? Não é porque agora, porque uma pessoa ela é boa, então provavelmente ela seja uma escolhida de Deus. Porque aquela pessoa ela faz tanta caridade, então é bem provável que ela já tenha fé no seu coração. Não necessariamente. Muitas pessoas são boas, porque Deus é gracioso e permite que as pessoas sejam boas neste mundo, senão seria um tremendo caos. Muitas pessoas são caridosas, muitas pessoas são amorosas, pela graça de Deus, mas isso não significa que essa pessoa tenha fé. E, portanto, não significa que ela vá fazer parte da igreja do Senhor. A única certeza que nós temos, pelo que a palavra nos diz, é que Deus então escolheu aqueles que serão dele. E que em algum momento, pela pregação do Evangelho, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor, eles vão expressar a sua fé. Mas até mesmo aqueles que estão numa ilha deserta e que não tem contato com ninguém do Ocidente, não tem contato com outras civilizações, eles vão ouvir o Evangelho em algum momento. Os eleitos de Deus, eles vão ouvir o Evangelho para que eles possam então professar a sua fé em Cristo Jesus e possam então voltar ao relacionamento de intimidade com o Senhor. Não existe a possibilidade, pelo que as Escrituras nos dizem, de alguém que foi escolhido por Deus de não viver uma vida santa e irrepreensível. Ou seja, separados. Ou seja, viverem para o Senhor. Mesmo que seja por um breve período de tempo, no fim da sua vida, no leito de morte, os eleitos vão então tomar, pela compreensão dada pelo Senhor, eles vão então afirmar a sua fé, professar a certeza daquilo que eles estão entendendo, pelo que o Senhor está os permitindo fazer. Nós podemos então lembrar, pelo que Paulo nos diz, que alguém se torna membro da igreja porque foi escolhido por Deus. Falamos aqui no início
sobre a ação da liderança, e você vai encontrar base bíblica para isso em diversos outros textos, da liderança que direciona, que cuida da vida santa da igreja, das posturas. Mas além desta liderança, Deus já escolheu aqueles que farão parte da igreja invisível, a sua igreja. A igreja visível e invisível, porque nem todas as pessoas que são membros da igreja visível são eleitos de Deus. Porque muitos por aí falam que são de Cristo, falam que compreendem a verdade, mas no coração, no íntimo, nunca entenderam na verdade o que Jesus Cristo fez na cruz. Por isso até em alguns momentos nas cartas, Paulo vem dizer, o autor aos Hebreus vem dizer, aqueles que eram nossos, estavam no nosso meio, mas saíram. Porque nunca compreenderam. Porque nunca de fato foram parte da igreja invisível do Senhor. Nunca foram parte deste corpo, nunca foram parte do propósito eterno de Deus, porque Ele não os escolheu. Então nós precisamos entender que Deus já escolheu aqueles que se tornarão parte da sua igreja, desde antes da fundação do mundo, do seu povo. Aqueles que vão servir neste mundo, aqueles que vão viver com Ele para todo sempre, por toda a eternidade, honrando, glorificando ao seu santo nome. Precisamos então entender que o papel da igreja visível é pregar. Pregar a verdade sobre Cristo, para que os eleitos venham, para que os eleitos possam se converter, porque Deus usa os meios para cumprir os seus propósitos, para atrair os seus eleitos. Mas apesar disso, nenhum de nós vai forçar qualquer pessoa a se converter. Não é a pregação minha ou sua, porque um tem menos teologia, mais ou menos tempo de igreja. Isso não vai definir a conversão das pessoas. É Deus quem vai fazer isso. Porque isso vai acontecer com eles que já foram eleitos. Mas é nossa responsabilidade ainda assim pregar. O evangelismo é responsabilidade da igreja. Precisamos sair e anunciar o evangelho para todas as idades, para que os eleitos, independente da idade em que eles estejam hoje, eles possam crer. E eles possam vir e se tornar parte da igreja invisível do Senhor, se tornando parte da igreja visível que hoje é definida, que hoje serve ao Senhor. Então nós podemos afirmar que ser parte da igreja, dizer que nós somos povo do Senhor, é privilégio. Se você então afirma com toda a sinceridade do seu coração algo que só você pode dizer, que você está em Cristo Jesus, que você se relaciona com Cristo Jesus, que você professou a sua fé nele, você verdadeiramente é um cristão, é porque Deus o escolheu antes para isso. Antes de você existir, antes de você ser formado no ventre de sua mãe, Deus já havia escolhido você para que você fosse parte desse povo e com um propósito muito claro, servisse a Deus. Vamos falar mais à frente na carta aos Efésios sobre os dons, meios pelos quais o Senhor usa o seu povo, usa a sua igreja. Temos então que entender que Paulo começa o texto no versículo 3, bem dizendo ao Senhor, porque ele passa a entender quais são as bênçãos espirituais que nós recebemos em Cristo Jesus. Compreender que nós somos então eleitos pelo Senhor, desde antes da fundação do mundo. Entender os mistérios do Senhor para a salvação. Entender os mistérios do Senhor para este povo. Nos leva à gratidão ao nosso Deus. Somos gratos ao Senhor, porque Ele nos escolheu e nos usa para o seu reino, para a expansão do seu reino, para que o seu povo possa ser edificado. Precisamos então ser gratos e nos empenhar em servir ao nosso Deus em todos os momentos com os dons que Ele nos concedeu, para que Ele possa ser
glorificado em nossas vidas e onde nós estivermos. Que Deus nos conceda sempre sabedoria, ousadia e fé para podermos pregar o Evangelho, para continuarmos firmes, servindo em santidade ao Senhor e cada vez mais compreendermos a sua palavra e também explicarmos elas aos outros. Que Deus nos abençoe e nos dê sempre a sabedoria para compreender as riquezas de sua graça, aquelas que vêm por meio de Cristo Jesus. Alguém gostaria de trazer algum comentário ou alguma dúvida sobre este tema para nós podermos encerrar?